Vejamos agora o adjetivo. O adjetivo expressa características, qualidades ou estado dos seres. Varia em gênero, em número e grau. Sintaticamente, o adjetivo estará na oração como adjunto adnominal, como aposto, como predicativo, predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Por exemplo, o treino foi adiado. Temos aqui um adjetivo, porque ele dá uma característica para o substantivo treino. A função sintática dele aqui, depois do verbo de ligação, é predicativo do sujeito treino. João e Maria são rapidíssimos. João e Maria, um sujeito composto, um verbo de ligação são, aqui um adjetivo qualificando ambos. João e Maria, rapidíssimos. Predicativo do sujeito João e Maria. Então, essa é a função sintática do adjetivo. Este livro é mais completo que o meu. É interessante observar que o adjetivo varia em gênero, número e grau. Quando nós temos este livro é mais completo que o meu, o adjetivo aqui em realce é o completo. E isso aqui é um grau de adjetivo, né? Nós estamos aqui diante do grau de comparação. Este livro é mais completo que o meu. Nós temos aqui um comparativo de superioridade. Se fosse este livro é menos completo que o meu, seria um comparativo de inferioridade. E se fosse este livro é tão completo quanto o meu, seria um comparativo de igualdade. E se fosse esse livro é completíssimo, aí seria um superlativo. Se fosse esse livro é o mais completo, um superlativo relativo de superioridade, tá? Então é muito importante observar o grau do adjetivo. O adjetivo, ele se apresenta com apenas uma palavra radical, que é o adjetivo simples. Por exemplo, um artigo está indexado na biblioteca. Então, a palavra indexado, né, está listado, está compilado, anotado, qualifica a palavra artigo e tem apenas um radical. A pesquisa é válida, outro adjetivo simples. Orientações são importantíssimas. Aqui nós temos um adjetivo simples, o radical importante. Ele está aqui no grau superlativo, absoluto, sintético. Por isso, essa terminação íssimo. Orientações são importantíssimas. E é um adjetivo simples, apenas um radical. O adjetivo composto, formado por mais de uma palavra radical. Por exemplo, aquela bandeira é rubro-negra. 2 radicais para formar esse adjetivo que expressa a cor da bandeira. Rubro-negra é um adjetivo composto. Se nós tivéssemos de classificar quanto ao gênero, é diferente do substantivo que nós falamos sempre que é masculino ou que é feminino. No caso do adjetivo, a nomenclatura que nós usamos para o gênero é uniforme ou biforme. Se ele apresenta de uma única forma, por exemplo, a bandeira era azul marinho, aí é um adjetivo composto uniforme. Mas se a bandeira é rubro-negra e se o estandarte é rubro-negro, aí ele é biforme, tem uma forma para o masculino, uma forma para o que nós chamaríamos de feminino. E uma para o masculino. O acordo luso-brasileiro é válido
Esse aqui é outro tipo de adjetivo também, ao qual nós temos de nos atentar sempre, porque ele é um adjetivo que mostra, né, 2 nações. Então nós temos também, algumas técnicas para poder fazer essas junções. Luso, por exemplo, eu não falo que o acordo foi português-brasileiro. Eu vou usar o acordo foi luso-brasileiro. O acordo foi, entre o Japão e Portugal, nipo-português. E assim sucessivamente. As locuções adjetivas são outra forma em que o adjetivo aparece. São 2 ou mais palavras com valor de adjetivo. Por exemplo, artigos de decoração, artigos decorativos. Cardápio de hoje, cardápio odierno. Doce de abóbora, doce cucurbitáceo. Isso daqui, esse doce cucurbitáceo, é o que nós chamamos de adjetivos eruditos. Os adjetivos eruditos são importantíssimos, porque eles nos dão uma riqueza de vocabulário. O conhecimento lexical fica tão aguçado que muitas vezes nós compreendemos coisas e mais coisas porque nós dominamos esses radicais das locuções adjetivas. Podemos lembrar, né, de algumas que são realmente muito interessantes, que não tem nada a ver com o radical atual da palavra. Igual, por exemplo, quando nós nos referimos a plantas do brejo. Plantas palustres, chuvas de verão, chuvas estivais, colar de chumbo, colar plúmbeo, torres de marfim, torres ebúrneas. E assim temos uma série, né, de referentes, por exemplo, água do rio, água fluvial, água da chuva, água pluvial. Então são palavras que nos dão uma base, né, alimento com enxofre, sulfuroso, cordão de prata, cordão argênteo, de ouro, áureo. E assim temos uma série de palavras. Muito importante, quem tiver um tempinho, consultar essa lista de locuções adjetivas eruditas, com os adjetivos correspondentes. É um enriquecimento sem dúvida. Os adjetivos compostos são formados por mais de uma palavra ou por mais de um radical. Por exemplo, era um tema sociocultural, o mesmo caso lá do rubro-negro, né? E outra coisa interessantíssima também de observar é o plural desses adjetivos. Quando nós procedemos a um plural de adjetivo hifenado, nós temos de tomar muito cuidado, porque se a última palavra que formar o adjetivo for um substantivo, essa última palavra não vai para o plural. Então, se eu tenho, por exemplo, blusas verde garrafa, blusas verde garrafa. O primeiro elemento do adjetivo composto nunca vai para o plural. E o segundo elemento do adjetivo composto só irá para o plural se ele for um substantivo, se ele variar. Desculpem, se ele for um adjetivo. Então, se eu tenho, por exemplo, blusas verde garrafa, blusa verde garrafa, blusas verde garrafa. Cortina verde alface, cortinas verde alface. Mas cortinas, se fosse verde claro, eu flexionaria os dois. Cortinas verde claras. Olho castanho escuro. Olhos
castanho escuros.